Como descobrir a sua identidade Kibe e o caminho que eu seguiria se eu estivesse começando hoje, do zero, tá? Se você já tentou descobrir a tua identidade Kibe, provavelmente já viveu uma dessas situações. Você fez um teste, deu um resultado, fez outro e deu outro completamente diferente, ou assistiu vídeos e comparou celebridades, analisou fotos e em vez de encontrar respostas, ficou ainda mais confusa. Ou talvez nem tenha começado porque achou ali o sistema Kibe complexo demais, difícil demais. E eu vim aqui te dizer que se eu estivesse começando hoje, eu faria tudo de um jeito diferente. E é exatamente esse o caminho que eu quero compartilhar com você hoje. Não significa que seja a única forma de aprender, né? Mas se eu pudesse voltar no tempo, esse seria o percurso que me faria economizar meses de estudo e muita frustração. Então, antes de qualquer coisa, eu faria o que quase ninguém recomenda. Eu deixaria de lado essa preocupação em entender a identidade corporal, né? Em descobrir a identidade, digamos, né? Por exemplo, a denominação dela, sou natural, sou dramática, clássica, enfim. Parece estranho, eu sei, mas tentar encontrar uma resposta antes de entender o método, como é que ele funciona, costuma gerar muito mais confusão do que clareza. É como querer resolver um quebra-cabeça olhando apenas uma peça. Ou quando a gente vai tentar aprender um novo idioma decorando frases prontas, sem entender como é que aquela língua funciona. Talvez você até consiga repetir algumas palavras, mas dificilmente conseguirá conversar com naturalidade. E com o sistema Kibe acontece a mesma coisa. Durante muito tempo, eu achei que descobrir a identidade corporal, saber a identidade, era o primeiro passo. Hoje eu vejo que esse é, na verdade, o resultado de um processo. Antes disso, existe algo muito mais importante, que é aprender a observar. Muitas pessoas querem descobrir a própria identidade antes mesmo de conhecer, digamos, o alfabeto desse método. E isso torna tudo muito mais difícil, muito mais confuso. Então hoje eu faria completamente ao contrário. Eu primeiro aprenderia essa linguagem do sistema Kibe e depois eu deixaria a resposta aparecendo naturalmente, sabe? Soltando, observando. E para mim, essa linguagem, ela começa com um conceito que muda completamente a nossa forma de enxergar esse método, sabe? Essa ideia de que, como eu falei, né, de que o sistema analisa as partes do corpo isolado, não, ele observa essa impressão o conjunto, né, o que ele transmite, o corpo inteiro, sabe, desde como é que o teu cabelo fica melhor, por exemplo, um cabelo mais bagunçadinho, mais arrumadinho, a roupa, né, ela precisa de uma linha mais soltinha, mais justinha, moderada, o tecido é um tecido mais estruturado, firme ou mais fluido, sabe essa coisa de observar, de sentir. E essa foi uma das maiores viradas de chave para mim, porque a gente foi ensinada a olhar o corpo, né, por partes. Ombro, cintura, quadril, braços, pernas, mas o sistema Kibe ele não funciona assim. Ele olha para o conjunto antes de olhar para os detalhes. E é exatamente por isso que duas mulheres elas podem ter medidas muito parecidas e ainda assim pertencer a identidade corporal completamente diferentes. E quando eu entendi isso, muitas dúvidas começaram a desaparecer. E foi aí que eu percebi que eu precisava voltar a alguns passos e aprender a enxergar antes de tentar concluir qualquer coisa ali. E depois de entender essa ideia, aí sim eu seguiria para o próximo passo, que na minha opinião é aqui que a maioria das pessoas começa a se perder. O que eu te indico é que primeiro você percebe o ritmo do teu corpo, sabe? Algo meio tipo a energia, a sensação que ele transmite, e só depois você começa a notar ali os detalhes. Antes de enxergar esses detalhes, existe uma impressão geral. E é essa impressão que esse sistema, ele tenta compreender primeiro. Eu colocaria uma pergunta por outra, tá? Em vez de perguntar como é que são os meus ombros, eu perguntaria: qual é a primeira impressão
que a minha estrutura transmite, que o meu corpo transmite. Então, ele parece mais alongado? Parece um corpo mais compacto? Parece mais equilibrado? Existe alguma característica que chama atenção antes de outras? Pode parecer aí, né, uma mudança pequena, mas ela transforma completamente a forma de você se observar. Então, quando você começa a observar, primeiro o teu conjunto, né, do teu corpo, ali, alguns conceitos do sistema Kibbe, eles começam a fazer muito mais sentido. Tu começa a entender a questão, né, o que é uma vertical, o que é largura, o equilíbrio, as curvas. Então, pensar em qual é que é a característica dominante do corpo. Antes de pensar em qualquer identidade corporal, eu observaria se a minha silhueta, ela transmite principalmente a característica de dominância ali nesse meu corpo. Ela é vertical ou o que domina o meu corpo são curvas. E quando eu falo em dominância vertical, não significa só simplesmente ser alta. É a sensação de comprimento que tem a silhueta, que o teu corpo transmite. E depois de compreender isso, aí eu chegaria às curvas. E esse detalhe faz muita diferença, tá? Procurar ali não confundir curvas com as medidas do corpo. Eu vejo bastante essa confusão com as minhas clientes e são coisas muito diferentes. Essa confusão faz muita gente acreditar que pertence a uma família, quando na verdade essa família ele não explica a estrutura corporal dela. E quando a gente fala em dominância de curva, acontece sabe quando a gente olha para a pessoa e vê curva, sabe? A impressão que predomina ali é de suavidade, de arredondamento ali nas linhas desse corpo. E perceba aí que nesse momento eu ainda não estou tentando descobrir a minha identidade corporal, né? Eu estou apenas querendo identificar qual é a principal característica ali. O que é que predomina no meu corpo? Então a gente está comparando ali linha vertical, longa, com a linha, na verdade, da pessoa, com as curvas. E depois dessa primeira observação, eu passaria para o segundo passo, tá? Então, a gente se pergunta ali, existe alguma característica adicional ali que acompanha essa minha característica dominante? E é aqui que entram outros conceitos bastante importantes aqui no método, tá? Um deles é a largura, que é quando a estrutura corporal ali, ela transmite uma sensação de expansão horizontal, principalmente na parte superior do corpo. Existem mulheres que elas parecem, cuja largura dela, ela aparece ali mesmo sem ter os ombros maiores, mais amplos. Outra característica que, na minha opinião, é um dos conceitos menos comentados e, ao mesmo tempo, um dos mais importantes, tá? Que é o equilíbrio, que é quando nenhuma característica ali desse corpo domina, né, esse corpo. Então, a pessoa não é nem tão longa, nem tão larga, não são as curvas que dominam. Existe uma sensação ali de equilíbrio, de tudo moderado nesse corpo. E entender isso é importante, porque nem toda a estrutura corporal, ela possui uma característica extremamente marcante. Em alguns casos, é justamente essa ausência ali de extremos, né, que vai definir a leitura desse corpo. Outra característica é a estrutura estreita, que é quando essa silhueta transmite uma sensação de delicadeza, de pouca amplitude, sabe? Algo mais estreitinho mesmo. A gente poderia até comparar, né, digamos assim, uma parede mais estreita e uma parede mais ampla. Outra questão é as curvas duplas, né? Então, quando as curvas elas aparecem de formas, a forma ali que essas curvas elas predominam no corpo, tanto ali na parte superior quanto na parte inferior ali do corpo, tá? Outra é o petite, que ele não significa que apenas, né, que é uma pessoa baixa, mas que tem uma estrutura pequena, mais compacta, sabe? De escala menor ali nas roupas. Tudo parece que acontece, dá a sensação de que tudo parece que acontece num espaço visual menorzinho. Essas características, elas não substituem ali aquela característica dominante. Aquela que a gente falou lá no início, lembra ali? Entre a vertical e curvas. Elas vão ajudar a refinar esse corpo, tá? E é justamente essa combinação ali entre a característica dominante e essas características adicionais que a gente começa a revelar ali essa identidade corporal dentro do sistema Kibbe. Percebe como isso muda completamente a maneira ali de a gente estudar esse sistema?
Então, você percebeu, né, que a minha dica é, ao invés de você começar se perguntando qual é que é a minha identidade, você começa perguntando como é que a minha estrutura se apresenta. E essa mudança, ela parece pequena, mas ela transforma completamente o processo, porque você deixa de procurar uma resposta pronta e passa a construir essa resposta observando ali cada etapa, exatamente como o método propõe, se estudando, se olhando, se conhecendo. E quando essa ordem é respeitada, descobrir a tua identidade, ela deixa de parecer um chute, sabe? Ela passa a ser consequência de tudo que você observou ali ao longo desse caminho. Então, com essas informações que a gente acabou de falar, a gente pode começar a pensar nas identidades, a te colocar ali na caixinha da identidade, né? Então, a gente faz a análise dessa tua característica dominante com a característica secundária. Então, cada identidade, ela nasce da combinação dessas duas características. E é justamente essa combinação que revela a tua identidade corporal. Então, pega aí um caderno e anota, tá? Porque isso aí vem do livro do David Kibbe, tá? Então, vamos lá, gente. Uma identidade dramática, ela é uma característica dominante vertical com uma estrutura mais estreita. Já a dramática suave, ela tem a principal característica vertical, porém com curvas. A romântica, curvas como característica dominante, mais curvas duplas. A romântica teatral, curvas mais uma estrutura mais estreita. A clássica dramática, ela tem vertical mais equilíbrio. Já a clássica suave, curvas mais equilíbrio. A natural extravagante, vertical mais largura. E a natural suave tem como principal característica curvas mais largura. A gamine extravagante é uma vertical mais petite e a gamine suave, curvas mais petite. Perceba aí que nenhuma identidade ela é definida por apenas uma característica, né? Sempre existe essa combinação. E é por isso que duas pessoas, elas podem compartilhar ali a mesma características, né? Por exemplo, elas serem longas, por exemplo, e ainda assim elas pertencerem a identidades completamente diferentes. Porque o que muda ali é a segunda característica que acompanha essa leitura. Mas se eu tivesse começando hoje, eu daria muito mais importância a elas do que eu dei no início. Porque uma boa análise, ela depende de uma boa observação. E uma boa observação, ela depende de uma imagem que represente ali a realidade. Mas ainda existe um detalhe que eu incluiria neste caminho, e que pode mudar completamente a qualidade da análise. As fotografias para fazer essa análise. Pode parecer ali um detalhe simples, então, mas pensa aí numa peça de roupa, tá? Imagine que alguém fotografe uma blusa azul, mas sob uma luz ali completamente amarela, completamente quente. Provavelmente você não conseguirá identificar a cor verdadeira daquela peça, né? Não porque você não entende de cor, mas porque a informação chegou distorcida. E com o corpo acontece exatamente a mesma coisa. Uma foto tirada muito de perto, ela altera as proporções. Uma lente diferente, ela pode alongar ou encurtar a silhueta. A câmera ali posicionada muito acima ou muito abaixo, ela muda completamente a leitura ali do corpo, tá? A postura interfere, a roupa interfere, até a forma como você distribui ali o peso no teu corpo vai interferir, a tua pose, sabe? E é aí que acontece algo muito comum, tá? A pessoa passa horas ali tentando analisar uma foto que nunca permitiria uma leitura ali realmente confiável e conclui que o problema é ela. Quando, na verdade, o problema é a fotografia. Hoje, então, eu faria completamente diferente. Eu escolheria imagens bem simples, com o corpo inteiro ali aparecendo, sem pose, sem inclinar o quadril, sem tentar ali parecer mais alta, nem mais magra, porque o objetivo não é ficar bonito, perfeito ali naquela foto. É produzir uma foto fiel, né, de quem você é ali de realidade, o teu corpo real. E isso faz muito mais diferença do que parece. E também, depois de entender tudo isso, eu faria mais uma coisa que eu também gostaria que alguém tivesse me ensinado ali logo no começo. Eu pararia de tentar descobrir quem eu sou, tá? E começaria a descobrir quem eu definitivamente eu não sou. Muitas vezes a gente saber o que a gente não é, o que a gente não quer, é mais importante do que saber o que a gente é, né? Ou enfim. Essa mudança, ela parece pequena, mas ela reduz muito a ansiedade, tá? Quando a gente começa a estudar esse sistema, existem 10 possibilidades, né? Que são as identidades corporais agora. E isso pode parecer um universo enorme.
Só que, aos poucos, você percebe que algumas famílias, elas simplesmente não conseguem explicar ali a tua estrutura. Determinadas características, elas não aparecem em você. Então, alguns conceitos definitivamente não fazem sentido ali para o teu corpo. E isso é uma excelente notícia, porque você acabou de eliminar algumas possibilidades. E na minha opinião, descobrir a sua identidade corporal não é encontrar uma resposta ali uma única vez. É ir reduzindo as possibilidades, entende? Até que uma delas explique ali a tua estrutura de forma bem natural, muito mais do que as outras. Por isso que eu falei que é como montar ali um quebra-cabeça, que você começa colocando a última peça. Então, primeiro você encontra, você não vai começar colocando a última peça, né? Você primeiro vai encontrar as bordas, depois você vai agrupar as peças por cores. A imagem, ela vai surgindo aos poucos, até que chega o momento em que a última peça, ela parece ali quase óbvia. É claro que é, né, essa peça que vai ali. Eu enxergo esse sistema, o sistema Kibe, exatamente assim. E é justamente por isso que, nas minhas análises, eu não me preocupo apenas em dizer ali qual é a identidade corporal. Eu faço questão de mostrar o caminho que me levou ali até aquela conclusão, até aquele resultado. Porque eu acredito que entender o raciocínio é tão importante quanto conhecer o resultado. Então, quanto mais você entende o porquê, tudo começa a fazer sentido. E a partir daí, dificilmente você volta a ficar perdida. E talvez essa seja a mensagem mais importante de todo este vídeo. O teu objetivo não é encontrar uma identidade corporal que combine com você. O teu objetivo é descobrir qual a identidade corporal consegue explicar a tua estrutura, o teu corpo. Pode parecer a mesma coisa, mas não é. Quando procuramos uma identidade que gostaríamos de ter, sem perceber, começamos a selecionar apenas as informações que confirmam essa ideia. É um comportamento natural. Todos nós fazemos isso em algum momento. Mas o sistema Kibe, ele não foi criado para dizer quem você gostaria de ser. Ele procura compreender aquilo que já existe em você, a tua natureza. Por isso, estudar esse método exige curiosidade, exige disposição para observar e, principalmente, exige abertura para mudar de ideia. Pode ser que no final da jornada, a tua identidade corporal ela seja completamente diferente daquela que você imaginava no começo. E isso não significa que você errou, significa apenas que você aprendeu a enxergar melhor. E quando isso acontece, uma coisa muito interessante começa a acontecer também. As recomendações ali, elas deixam de parecer regras, elas passam a fazer sentido, sabe? Você entende que algumas roupas, alguns cabelos, acessórios, eles sempre parecem naturais em você. Você entende por que é que aquilo é teu, que é uma extensão de você, sabe? E por que é que outras, mesmo sendo lindas, elas não transmitem exatamente a mesma imagem que você queria. Como se fosse um ruído de imagem, né? Você coloca aqui aquela roupa, mas ela não parece que é sua. E é nesse momento que o sistema Kibe, ele deixa de ser apenas uma teoria e passa a ser uma ferramenta para que você compreenda a sua própria imagem. E é exatamente por isso que, se eu tivesse começando hoje, eu seguiria esse caminho, tá? Não porque ele seja o mais rápido, mas porque eu acredito que o caminho que é o caminho que gera menos frustração, sabe? É muito mais clareza, muito mais certeza e segurança. Então, se eu pudesse conversar com aquela Bianca que começou a estudar o sistema Kibe alguns anos atrás, né, eu diria apenas uma frase. Não tenha pressa para descobrir a tua identidade. Tenha paciência para aprender, para se observar, a olhar para si com mais gentileza, como a sua melhor amiga, sabe? Valorizando quem você é, desenvolvendo clareza sobre a tua própria imagem. Porque a tua identidade, ela não aparece quando você decora, né, as características ali das 10 famílias. Ela aparece quando você aprende a enxergar a tua estrutura corporal da forma que o método realmente propõe. E se em algum momento você
achar, né, olhar, tá muito difícil, imaginar que precisa de um olhar mais direcionado, eu também realizo a análise de identidade corporal, né, mas, independentemente disso, entender o método já transforma completamente a forma como você passa a se enxergar. E o bonito é que quando esse momento chega, a resposta ela deixa de parecer um palpite, né, ela simplesmente faz sentido, sabe? Parece que tira uma venda dos teus olhos, assim, e de repente tudo começa a se encaixar. As minhas clientes dizem, nossa, como é que eu não soube disso antes? Como é que eu vivi sem isso até hoje, né? E agora eu quero saber de você. Em que etapa dessa jornada aí você está, hein? Você ainda está tentando descobrir o sistema KIB ou já começou a reduzir ali as possibilidades da tua identidade, né? Me conta aí. E deixa nos comentários, eu adoro acompanhar esse processo de vocês, entender, ler as experiências de vocês. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre aquele que, na minha opinião, é o conceito mais importante de todo o sistema KIB, que é o Yin e Yang. Depois de entender esse conceito, você vai perceber que ele está presente em absolutamente todas as identidades corporais, tá, gente? Agora eu quero saber a tua opinião. Deixa aqui nos comentários e me conta também aí quais são os temas que você gostaria de ver aí nos próximos vídeos. E se esse conteúdo fez sentido para você, inscreva-se no canal. Muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!